Olá, sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, e hoje venho abordar o tema da prevalência e os fatores de risco da violência infantil. Como já referi no capítulo anterior, e segundo alguns autores, o exercício conjunto do poder paternal que obriga as mulheres a comunicarem com os seus ex-maridos para tomar decisões inerentes à vida da criança coloca-as em perigo de serem continuamente agredidas, criando a incidência e a prevalência do risco da criança a assistir a episódios da violência entre os pais, ou a serem também elas vítimas diretas da violência, nomeadamente quando tentam defender a mãe. A prevalência e os fatores de risco da violência à criança provêm de uma interação de agentes individuais, criança com deficiência, filho de uma relação incestuosa ou que chora frequentemente. Sociais, stress social, disfunção familiar, inexistência de integração social e estilos de vida. Nomeadamente também a nível cultural, normas adotadas pelos pais na educação dos filhos, modelos sobre a violência, valores e atitudes. A presença de um pai adotivo constitui um importante fator de risco da violência infantil intrafamiliar, porque o parentesco entre pai e mãe adotivo é nulo. Os fatores de risco para as famílias incestuosas destaca-se a presença de padrasto na família, como por exemplo também o abuso do álcool, ou como por exemplo drogas, desemprego, mãe ausente, pais desocupados por longos períodos de tempo e dificuldades económicas. Os fatores associados à família, como pais jovens, adolescentes, gravidezes não desejadas, cuidados pré-natais inadequados, famílias monoparentais, conflituosas e expostas à violência contribuem como fator desencadeante na violência contra crianças e adolescentes, sendo a causa da mortalidade nessa faixa etária. São considerados fatores de risco à criança associados ao agressor a dependência do álcool, historial de abuso, baixa autoestima, a própria prostituição, imaturidade, problemas psiquiátricos ou psicológicos. Em relação à criança, são considerados fatores de risco sexo diferente do desejado, dependência própria da infância, condições de saúde que exigem maiores cuidados, como por exemplo a prematuridade, doenças neurológicas, doenças graves, distúrbios psicológicos do sono, da alimentação e dos esfíncteres, e criança não desejada. Em Portugal, as situações de pobreza extrema afetam grande parte das famílias da nossa sociedade, incentivando o risco de maltrato na infância, como a negligência de cuidados básicos. As mães e pais com a saúde mental debilitada e sintomatologia depressiva foram considerados como mais rejeitadores e indiferentes, além de darem menos carinho e atenção aos seus filhos, sendo um fator desencadeante de maltrato infantil. A violência infantil pode ser influenciada por diversos fatores, nomeadamente a nível social, como por exemplo normas culturais que apoiam a violência como forma aceitável para solucionarem conflitos, normas que dão prioridade aos direitos dos pais sobre o bem-estar da criança, normas que reafirmam o domínio masculino sobre as mulheres e as crianças e normas tradicionais de género. É importante definir que um comportamento de risco é considerado suspeito de violência infantil quando é frequente haver absentismo escolar, insucesso escolar e problemas de disciplina. A nível dos serviços de saúde, são os sinais de alarme observados nas consultas, por vezes nos serviços de urgência, que justificam o pedido de apoio dos psicólogos. Penso que os profissionais de saúde devem estar sensibilizados e alertados para as evidências dos maus-tratos infantis, independentemente do estatuto social. Exemplo disso é o caso da criança com a idade 3 anos, idade inferior a 3 anos, aspecto geral negligenciado, comportamento de medo ou de timidez excessivo, atitude dos pais desadequada à situação, atraso na solicitação dos cuidados médicos, hospitalizações frequentes por quadros clínicos semelhantes, o desconhecimento dos pais das lesões dos filhos,
contusões e fraturas múltiplas. Quando não existe intervenção externa, o ciclo da violência poderá expandir-se continuamente. A consciencialização da sua existência em famílias supostamente insuspeitas é uma via para a prevenção do ciclo da violência e recuperação de condições credíveis para o desenvolvimento e crescimento infantil. Consideramos que é da responsabilidade de todos os profissionais de saúde que trabalham com crianças, sejam eles médicos, psicólogos, enfermeiros, educadores, técnicos de serviço social, não ignorar um caso de maltrato, pois é pôr em causa a vida e o futuro de uma criança e perder a oportunidade de intervir numa família em crise. Toda a manifestação da violência contra crianças, executada pelos pais e cuidadores, constitui uma problemática de saúde pública que merece atenção devido às consequências a curto e a longo prazo na vida daqueles que a sofrem. O abuso infantil constitui um problema multicausal, multifactorial, multidimensional e de grande impacto, tanto para as vítimas como para os pais ou cuidadores. É essencial intervir nas famílias abusivas, bem como nas crianças e adolescentes maltratados em todos os aspectos. É preciso conhecer e ficar sensibilizado sobre estas situações reais, para posteriormente denunciar e intervir na sua prevenção o mais precocemente possível, em conjunto com as entidades em matéria de jurisprudência. Despeço-me, espero que tivessem consciencializados e que tivesse sido interessante esta problemática, este tema, e para a semana cá estarei com um novo tema e um bem-aja.